Boa noite, igreja do Senhor. Paz do Senhor a todos. Esse é um domingo especial. Não sei se vocês sabem, mas depois de 50 dias que o povo de Israel tinha saído lá, depois da Páscoa, da primeira Páscoa, tinha saído do Egito, eles caminharam no deserto e chegaram ao Monte Sinai, onde eles viram fogo na montanha, onde eles viram a voz de Deus, ouviram com trovões, com relâmpagos, tiveram um temor da presença santa de Deus. E ali Deus deu os 10 mandamentos, 50 dias depois. Essa data ficou marcada como o dia de Pentecostes, que foi sendo comemorado pelos judeus até aquele dia, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus, em que Jesus tinha dito para a igreja ficar reunida, esperando o Consolador, esperando o poder do alto em Jerusalém. E naquele dia de Pentecostes, depois da Páscoa do Senhor, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e deu, na verdade, o start, o início da igreja oficialmente. Então, hoje a gente está relembrando e comemorando e celebrando o dia de Pentecostes. Esse dia especial para a igreja do Senhor sobre a face da terra. A gente sabe que Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. Ele mandou Jesus para nos mostrar esse amor na prática, na cruz. Esse amor que resgata, que restaura. E aí o Espírito Santo vem para fazer a gente sentir de verdade dentro de nós esse amor. Para realmente fazer esse fogo e essa força de Deus habitando em nós, nos mover para perto da presença do Senhor, para perto da palavra. Então esse é o dia de a gente realmente ouvir sobre o Espírito Santo, da gente buscar o Espírito Santo. E a gente quer começar, a gente vai fazer uma oração, convidando o Espírito Santo para se manifestar no nosso meio aqui. Você pode fazer isso, meu irmão? Feche seus olhos. Deus, muito obrigada pelo teu amor, que é tremendo, que é eterno. Teu amor por Jesus, que se estendeu sobre nós através da cruz, quando Jesus veio e mostrou esse amor na prática, mostrou esse amor visível, em carne e osso, para a gente ver. O sangue do Senhor foi derramado e era o amor do Pai sobre nós. E agora nós estamos aqui reunidos porque o Espírito Santo foi enviado. E esse Espírito nos constrange a acreditar nesse amor de verdade, a realmente sentir que nós somos filhos, que nós fomos adotados. Senhor, que essa noite seja marcada por esse sentimento mesmo, por essa expressão de adoção, por essa expressão do Espírito Santo no nosso meio. Senhor, fala conosco através dos louvores, através das leituras, da oração comunitária, Senhor, da leitura de salmos, tudo isso, Senhor, que tudo isso aponte mesmo para o Teu Espírito e para a obra do Senhor, do Teu Espírito em nós. Senhor, usa os cânticos, não nos deixa desviar nossa atenção, foca no Senhor, naquilo que o Senhor quer fazer em nós nessa noite, naquilo que o Senhor quer dizer para nós, naquilo que o Senhor quer que a gente realmente receba nessa noite. Em nome do Senhor nós oramos. Amém. Amém. Nossa leitura inicial não vai ser nos Evangelhos, hoje vai ser em Romanos 8, de 14 a 17. Prestem atenção. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que nos adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, que significa papaizinho. Pois o seu Espírito
Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Jesus é a fonte, gente. Jesus é a fonte que a gente olha e a gente vai até ela. Mas a água viva é o Espírito a jorrar. Vamos beber dessa fonte nessa noite? Vamos ficar de pé? Porque através dele nós podemos te louvar, nós podemos ter comunhão, uma comunhão de espírito contigo. Senhor, visita-nos nessa noite. Aquece o nosso coração, Pai. Por mais simples que seja esse louvor, por mais simples que seja um louvor com violão e voz, Senhor, nós sabemos que Teu Espírito não precisa de nada disso para nos visitar. Visita-nos, Senhor. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Te adoramos.
Diz que esse Espírito sustenta toda a vida. Ó Senhor, que variedade de coisas criaste, fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia de tuas criaturas. Ali está o oceano, vasto e imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes e pequenos. Por ele passam navios e o Leviatã que criaste para brincar no mar. Todos dependem de ti para lhes proveres o alimento de que necessitam. Quando tu lhes dás, eles o recolhem. Abres a mão para alimentá-los e eles ficam satisfeitos. Se te afastas deles, porém, enchem-se de medo. Quando lhe retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando envias teu Espírito, novos seres são gerados e renovas a face da terra. Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo o que criou. Basta um olhar e a terra estremece. Com um simples toque faz fumegar os montes. Cantarei ao Senhor enquanto viver, louvarei meu Deus até meu último suspiro. Todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis, no Senhor me alegrarei. Desapareçam da terra todos os pecadores, deixem de existir para sempre os perversos. Todo o meu ser, louve o Senhor, louvado seja o Senhor. Nessa canção, nós vamos falar de como Deus juntou a igreja. E a gente vai ver que a igreja do Senhor é formada de tribos, povos, raças. E a gente vai oferecer a Ele nossos dons. Os dons que o Espírito nos deu, a gente oferta. E nesse momento você pode fazer isso de uma forma prática, trazendo sua oferta aqui. Mas lembre-se, não é só uma oferta financeira, é a oferta da sua vida. Se você vier aqui na frente, ou se você não vier, oferte sua vida ao Senhor, como parte desse povo que o Espírito Santo juntou como igreja na terra. Amém? Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de
Deus, que no dia de Pentecostes abençoastes os fiéis, derramando em seus corações o teu Santo Espírito. Concede-nos, por meio do mesmo Espírito, um juízo acertado em todas as coisas e um perene regozijo devido ao seu fortalecimento. Dá-nos ainda a graça de proclamarmos o Evangelho de tua salvação até os confins da terra, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Boa noite a todos. Grande alegria a gente poder cultuar o Senhor, cantar louvores a Ele também e ouvir a sua palavra. Eu quero convidar os irmãos para mais uma vez nós estarmos orando e pedindo o direcionamento do Espírito Santo de Deus para que Ele abra o nosso entendimento e que nós compreendamos e também possamos aplicar aqui a palavra que será ministrada. Amém? Obrigado, Senhor, por mais esse tempo que nós temos juntos como igreja. Nós queremos te pedir, ó Pai, fala conosco através da tua palavra, abre o nosso entendimento, livra-nos, Pai, de toda a rebelião do nosso coração, quando não quer ouvir a tua palavra, mas que nosso coração não esteja disperso, mas ouvinte à tua palavra, ouvinte ao Senhor, e que de fato nós possamos viver a tua palavra. Que essa noite, Senhor, me usa como um instrumento para a tua igreja, que de fato eu possa comunicar a tua palavra com fidelidade, e que a tua igreja seja edificada essa noite, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou judiar um pouquinho de vocês hoje, porque eu não preparei um slide. Então, já vou convidar vocês para prepararem a sua Bíblia, né? Ou então abrirem o aplicativo. Oi? Eu vou utilizar a versão Almeida século 21 essa noite. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Sermão do Monte. Nós vamos fazer a exposição do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Nós vamos falar sobre a prática do jejum na vida cristã. Mas antes de nós lermos as Sagradas Escrituras, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que provavelmente todos sabem, que eu e a Bianca nós estamos aguardando a chegada do nosso primeiro filho. E é uma mistura de sentimentos, expectativas. E com isso nós começamos a pensar em diversas coisas que normalmente nós não tínhamos o costume de pensar. Nós não pensávamos com tanta frequência, né? Afinal, tudo está sendo mudado, a rotina vai ser mudada, praticamente tudo. E uma dessas coisas era o que nós deixaremos de legado, de herança aos nossos filhos. Não sei se você pensa nisso também. Pode ser, quem sabe, o gosto pelo Grêmio, o gosto musical. Bianca, acho que não gostou muito. Talvez eu possa deixar ele, a paixão que eu tenho por motos. São alguns exemplos. Não sei se você pensa nisso e o que você pensa.
Mas eu comecei a pensar nessas coisas mais seguidamente. Talvez você pense, olha, eu posso deixar uma boa herança, posso deixar uma boa educação, posso deixar um monte de coisas que serão proveitosas. E tudo isso são coisas boas. Mas, pensando e refletindo, eu acredito que o maior legado que podemos deixar aos nossos filhos, podemos deixar a quem está próximo de nós, é de alguém que viveu piedosamente neste mundo. Alguém que viveu a sua vida para a glória de Deus. Amém. Acho que é o maior legado, a maior herança que nós podemos deixar. De alguém que de fato viveu para a glória de Deus, viveu o Evangelho. O autor Jerry Bridges, em seu livro Crescimento Espiritual, ele diz, olha, se eu tivesse de escolher uma palavra para resumir todos os sinais de um cristão maduro, essa palavra seria piedade. Não há, segundo ele, não há maior elogio que possa fazer a um cristão que chamá-lo de piedoso. E eu concordo com ele, pois o alvo da piedade, bem como de toda a vida cristã, é de fato a glória de Deus. Foi para isso que nós fomos criados, a fim de glorificar o Criador. Entretanto, da mesma maneira que há a verdadeira piedade, há também a falsa piedade. Há também a falsa religião. E nesse texto que eu gostaria de ler com vocês, a gente vê que Jesus está mostrando, está nos dando o exemplo do que é uma falsa piedade. E ele está fazendo um contraste com a verdadeira piedade. Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos fazer a leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 6 ao 18. Dá um tempinho para os irmãos encontrarem. Versículos 16 ao 18, isso. Os irmãos encontraram? Sim. Assim está escrito: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Amém? Amém. Irmãos que nos visitam, nós estamos fazendo exposições, né, de perícopes por perícopes, versículo por versículo, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E hoje nós entramos nesse assunto sobre o jejum. Nós falaremos sobre essa prática na vida cristã. O contexto desse texto, Jesus está falando sobre piedade. Vocês lembram que Jesus nos dá 3 exemplos sobre a verdadeira piedade? Ele inicia o capítulo 6 falando sobre caridade, depois ele vai falar sobre oração, e agora nesses versículos que nós lemos, Jesus vai falar sobre o jejum. Mas antes, apenas para registro, caso alguém tenha dúvida ainda acerca do que é jejum, a gente pode definir o jejum como um ato de não comer ou beber durante um certo período de tempo. É ficar voluntariamente sem comida. Mas abster-se de algo não precisa necessariamente ser comida. Pode ser redes sociais, séries, tantas outras coisas. Normalmente, quando nós falamos ou pensamos em jejum, o que logo nos vem à mente? Um exame que preciso realizar,
preciso ficar um tempo em jejum para poder realizar o exame. Ou então, não sei se acontece com você, mas comigo acontece, quando subo na balança, de vez em quando eu vejo uns números a mais, digo, olha, preciso emagrecer. E normalmente o que é pensado? Jejum, como parte da dieta. O jejum não é algo estranho para nós. Em determinados momentos nós realizamos. Você concorda comigo? Nós o utilizamos como um meio para termos uma saúde física melhor, ou um resultado desejado. Não há nada de errado com isso. Entretanto, nós esquecemos do jejum na vida cristã. Meus irmãos, o jejum na vida cristã é uma prática que precisa ser resgatada. É uma prática devocional que não pode ser esquecida. O pastor John Piper define o jejum como fome por Deus. E biblicamente falando, apenas um panorama, o jejum ele servia, nós encontramos desde o Antigo Testamento, vemos ele sendo praticado no Novo. Biblicamente falando, o jejum servia a diversos propósitos. O jejum podia ser uma expressão de humilhação e tristeza por causa do pecado, acompanhado de uma confissão de pecados. Nós vemos isso no livro do profeta Jonas, nós vemos isso no profeta Daniel. Nós vemos o jejum, a rainha Esther convoca o seu povo para jejuar em favor dela, para que ela fosse bem sucedida ao entrar na presença do rei e assim pudesse salvar o seu povo de ser exterminado. Nós vemos que o jejum muitas vezes acontecia por causa do luto. 1 Samuel, nós temos essa referência. Nós vemos Neemias jejuando depois de saber notícias tristes sobre a situação do seu povo em Jerusalém. A gente olha para a igreja primitiva e nós vemos o jejum constante na igreja. Nós vemos eles se preparando para o envio de Barnabé e Saulo. Nós vemos a igreja primitiva fazendo jejum na escolha de presbíteros. Então não há dúvida que a prática do jejum ela existia no Antigo Testamento e ela segue no Novo. Ela continua a fazer parte da igreja. Que o jejum ele faz parte da piedade cristã. Jejuar não é simplesmente nós passarmos fome e realizar as atividades do dia a dia como se nada estivesse acontecendo. Jejum exige propósito e dedicação a Deus. Eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, para a gente observar esse texto. Aqui no Sermão do Monte, eu quero, nesses versículos, eu quero destacar pelo menos 3 pontos que Jesus nos ensina acerca do jejum. O primeiro ponto está no versículo 16, onde nós vemos uma falsa piedade. Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Observe que Jesus está falando que o jejum faz parte da vida cristã, faz parte de uma vida que é piedosa. Porém, o primeiro exemplo que Jesus dá é o exemplo de uma falsa piedade. Uma falsa piedade, ela é movida pela motivação errada do coração. E logo isso termina com uma falsa adoração, uma falsa piedade. No livro Você é Aquilo que Ama, de James Smith, ele traz a ideia de que a adoração
ela é como uma bússola que dirige o homem. E essa bússola que dirige o homem, ela é alicerçada no coração. Ou seja, essa bússola, ou o próprio coração do homem, quando está desregulado, ela molda por completo todas as características da nossa existência. Você já se deparou com isso? Quando o nosso coração, quando a bússola do nosso coração é desregulada, nós procuramos qualquer coisa, menos Deus. Então, a adoração, o que nós adoramos, revela aonde essa bússola está apontada. O que isso tem a ver com o texto? É exatamente isso que nós vimos aqui no versículo 16. Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostrei entristecidos, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência no rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Observe que Jesus está falando não somente sobre jejum, Jesus está falando sobre adoração. Todo o ser humano, quer seja ele cristão ou não, é um adorador por natureza. Todo ser humano adora algo. Quer seja o Criador de todas as coisas, ou quer seja falsos deuses. E se nós olhássemos para esse exemplo que Jesus está dizendo, está nos dando, nós veríamos alguém com uma aparência entristecida, afinal, ele quer mostrar que está jejuando, ele quer mostrar o quanto espiritual ele é. Se nós olhássemos para esse exemplo, o que nós diríamos? Um homem piedoso, uma mulher piedosa. Mas esse exemplo é o exemplo de uma falsa piedade, uma falsa adoração. Por quê? Porque ele está fazendo algo que Deus deseja que façamos. Irmãos, o ser humano, ele adora aquilo que ele mais deseja. E nesse caso, o coração está voltado para ele mesmo. O coração está voltado para satisfazer as suas próprias vontades. Jesus está dizendo que quem faz isso são os hipócritas que fazem isso. A palavra que utilizada é meio pesada, né? Mas a palavra do original para hipocrisia, para hipócrita, ela traz a ideia de um ator, de um teatro. Ou seja, é você mostrando aquilo que na verdade você não é. E Jesus está dizendo, olha, essas pessoas, elas vestem uma capa de piedade para que sejam vistas. Apenas isso. Aparentar ser piedoso para receber aplauso dos homens. É isso que Jesus está mostrando. Querer mostrar uma espiritualidade que não pertence a Ele. Isso deve servir de alerta para nós. Porque esse exemplo tem a ver com a adoração do nosso coração. Tem a ver para onde a bússola do nosso coração está apontada. Porque não há problema nenhum você achar alguém piedoso. Não há problema algum achar em você piedoso. Isso é bom, estão vendo os frutos na sua vida. Mas o problema está no coração. O que me motiva a fazer o que eu faço? Será a admiração e a aprovação de outras pessoas? O ser humano, ele gosta de ser visto, então não é? Tem até um ditado, né? Quem não é visto, não é lembrado. Infelizmente, nós muitas vezes trazemos isso para a vida cristã.
queremos mostrar o quanto nós somos piedosos. Os 3 exemplos que Jesus deu está fazendo um contraste, mostrando que o coração do falso piedoso é voltado para a admiração humana. Ele quer simplesmente ser visto. Ele faz o que faz para os outros verem. Enquanto que o coração dos discípulos de Jesus deve ser voltado ao Pai. Era isso que acontecia na época de Jesus. Banalizaram o jejum. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles entristeciam o rosto, não faziam a sua higiene, justamente para mostrar: nossa, olha como eu sou piedoso, olha como eu sou homem e mulher de Deus. Eles queriam a aprovação dos homens, eles queriam a atenção dos homens. E se você deseja ser visto pelos homens, Jesus diz que você será recompensado. É o que está no final do versículo 16. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. No entanto, após Jesus dar esse exemplo de falsa piedade, ele aponta um caminho totalmente diferente para os seus discípulos, enfatizando que a prática do jejum de modo nenhum deve ser para se vangloriar, de modo nenhum deve ser feito para ser visto. Segundo ponto é o contraste do primeiro. Jesus agora mostra a verdadeira piedade. Versículos 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, põe o óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Enquanto que no primeiro ponto nós vimos a falsa piedade, que ela emana do coração centrado em si mesmo, e então externaliza para as atitudes, a fim de que sejam vistos pelos homens. Jesus passa a mostrar como aqueles que tiveram o coração alcançado, transformado pelo Evangelho, devem praticar o jejum. É isso que os versículos 17 e 18 estão nos mostrando. Eu gostaria de fazer algumas observações com vocês nesses versículos. Primeiro, Jesus diz: tu, porém, quando jejuares. Assim como nos outros exemplos de piedade, Jesus sempre diz: quando vocês forem fazer tal coisa. Pastor Marcelo falou isso semana passada, que Jesus não está dizendo se você for fazer, mas sim quando você for fazer. Ou seja, Jesus está pressupondo que todo cristão, na sua caminhada de fé, ele pratica caridade, ele ora, ele jejua. E sabendo disso, ele diz: olha, quando então você for jejuar, põe óleo na cabeça e lava o rosto. Jesus está dizendo: quando vocês forem jejuar, coloque o óleo na cabeça de vocês. Por quê? Pois isso era parte da rotina diária, exceto quando estavam fazendo jejum. Então, os hipócritas que queriam aparecer, eles não ungiam a cabeça. Mas Jesus está mostrando: ajam normalmente. Coloquem óleo na cabeça, lavem o rosto, tomem banho, escovem os dentes, arrume os cabelos. Você não precisa aparecer aos outros. É o que Jesus está dizendo. E mesmo agindo naturalmente, pode ser que saibam que você está jejuando. Mas lembre-se, ser visto jejuando é diferente do que jejuar para ser visto.
Terceira observação que nós fazemos nesses 2 versículos é que o Pai que nos vê em secreto. O Pai nos vê em secreto. Jesus está dizendo: hajam naturalmente para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê o que é secreto. Quando nós estamos sendo vistos pelos homens, você deve concordar comigo, nós podemos vestir a máscara da hipocrisia. Nós podemos aparentar o que de fato nós não somos. Poderia muito bem vir aqui falar para vocês: não, porque eu jejuo 10 dias por semana, que eu oro, esbanjar uma falsa espiritualidade, uma hipocrisia, uma religiosidade aparente. Quantos de nós já vimos pessoas e pensamos: nossa, como fulano é dedicado às coisas de Deus, como ele é crente, e do nada começa a aparecer coisas que a gente diz: não é possível. As atitudes dele em nada condizem com o Evangelho, mas tudo bem, aos domingos ele era crente. Não há cristianismo de final de semana. Cristianismo é de segunda a segunda. Não tem como nós mostrarmos uma espiritualidade aqui e vivermos diferentes durante a semana. Jesus está mostrando: não tem como aparentarmos uma falsa piedade perante Deus. Os homens a gente até consegue enganar, mas perante Deus não tem como, porque Ele é o Deus que conhece o nosso coração. Amém? Amém. É como diz o salmista: tu sondas e me conheces. Ele está dizendo: olha, não façam esforços para serem vistos, mas o Pai que está em secreto, Ele vê em secreto. Ele vê porque nós vivemos perante a sua face. Nós vivemos o corandel. Nós vivemos a nossa vida inteira na presença de Deus. Não tenho o que esconder. O jejum piedoso é motivado por um coração voltado para Deus. Enquanto que a falsa piedade busca a recompensa nos homens, o aplauso dos homens, o elogio: nossa, como você é bom, como você é piedoso. O jejum da verdadeira piedade é alguém sedento pelo próprio Deus. Eu gosto da definição do pastor Jonas Madureira, quando ele diz que o jejum é sobre amor. Que quando a gente ama alguém, ele diz, a gente pode não ser lembrado por mais ninguém. Tudo bem. Mas jamais aceitaríamos sermos esquecidos por quem a gente ama. Certo? E ele diz: por isso que o jejum é a prova do seu amor, porque o que realmente lhe importa é o olhar do Senhor em você, e não o desejo de ser visto pelos homens. Terceiro ponto, versículo 18, a parte B, é que há recompensa. Vocês observam que os dois exemplos que Jesus dá, os dois têm uma recompensa? O primeiro exemplo, a recompensa qual é? Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, a fim de que os homens o vejam. Mas agora, aquele que
pratica o verdadeiro jejum. O versículo 18b, parte B, diz que e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Jesus está dizendo que aqueles que querem, que seguirem o exemplo que Ele está dando, terão uma recompensa. Quanto que a falsa piedade tem a recompensa dos homens, a verdadeira piedade tem a recompensa no único e verdadeiro Deus, naquele que nos chama de filhos. Como a Fabíola falou no começo aqui, nós fomos adotados, nós somos participantes com Ele, nós somos herdeiros. Quando Jesus está dizendo isso, Ele está protegendo o nosso coração. Sabe por quê? Nosso coração, ele é enganoso. E Ele diz, olha, não quero ser visto pelos homens. É uma proteção. Mas o Pai, aquele que os chama de filhos, esse vê e recompensa. Amém? Amém. Meus irmãos, Jesus está falando, dá esses 3 exemplos acerca da piedade cristã. Talvez o mais difícil de praticarmos hoje seja de fato o jejum. Eu sei o quanto o dia a dia é corrido, é os nossos afazeres, trabalho, são tantas atividades que 24 horas parece ser pouco, não é mesmo? Mas Jesus não está dizendo para você fazer jejum todo dia, mas sim que você deve dedicar tempo ao jejum, oração. Sejamos sinceros. Quando a gente quer tirar um tempo para alguma coisa, a gente consegue, não é mesmo? Não consegue tirar tempo. Eu cito novamente James Smith, que ele diz, olha, a nossa agenda e horários dizem muito sobre que e a quem nós adoramos. Normalmente aquilo que nós mais amamos, nós dedicamos tempo, não é mesmo? Então por que não dedicarmos tempo para estar sós com o Senhor? Pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes diz que o jejum é um teste para conhecermos qual é o desejo que nos controla. O que tem controlado a sua vida? Invista tempo no jejum. Jejum é alimentarmos da palavra de Deus e da sua vontade. Meus irmãos, é no jejum que nós submetemos os nossos desejos, anseios, apetites e vontades a Ele. É no jejum que nós mostramos total dependência a Deus, pois nós encontramos nele uma fonte de sustento. O jejum, ele não é uma prática que deve ser feita de forma isolada, senão é dieta. Mas ele precisa ser praticado com oração, meditação na palavra de Deus. Você já parou para pensar? O quão autossuficiente nós muitas vezes somos? Mas quando a gente fica um tempo sem comer, sem beber água, a gente começa a ver como nós somos fracos, não é mesmo? O corpo já começa a dar sinais. Sabe o que é isso? Nós estamos diante da nossa fraqueza.
nós estamos analisando e observando que nós dependemos de algo. No jejum, nós estamos declarando que dependemos totalmente do Senhor. Porque nós estamos nos alimentando espiritualmente dele. Dr. Martin Lloyd-Jones, em seu livro Estudos do Sermão do Monte, ele diz, olha, o jejum, se verdadeiramente o concebemos, não deve apenas estar confinado à questão da comida e da bebida. O jejum deve realmente incluir a abstinência de qualquer coisa que seja legítima em si e de si mesma por causa de algum propósito espiritual especial. Irmãos, se as redes sociais têm roubado o seu tempo, do seu devocional, da sua vida cristã, se filme, se trabalho, qualquer outra coisa, repensem, dediquem tempo ao Senhor. Eu sei que essas coisas para nós são valiosas, são importantes, mas como eu falei no início, a maior herança que nós podemos deixar é de alguém que viveu piedosamente, de alguém que amou verdadeiramente o Senhor. O jejum não é para mostrar quanto tempo você consegue se abster de algo, mas é para você mostrar o quanto você ama o seu Senhor. Amém? Quero te convidar a orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Ensina-nos, Pai, a viver piedosamente neste mundo, através das práticas aqui também que o Senhor nos deu como exemplo. Nos ensina a dedicar tempo ao Senhor. Nós nos prostramos perante a Ti, mostrando que nós temos fome de Ti, de conhecer ao Senhor. Não deixe com que o nosso coração esteja voltado a coisas tão somente passageiras e deste mundo, mas que o nosso coração ele fique de acordo com a Tua vontade, Pai. Faz com que a gente perceba a importância que é ter tempo com o Senhor. O Senhor nos fez para Ti. E inquieto, Senhor, fica o nosso coração enquanto não descansa em Ti, meu Pai. É por isso que o Senhor é a nossa fonte de sustento. Ensina-nos, Pai, a dedicar mais tempo e zelo por Ti. Que ao longo dessa semana a gente não queira ser visto pelos homens para receber a recompensa dos homens, mas que nós possamos viver perante o Senhor, praticando aquilo que o Senhor nos ensina, exercendo essa piedade, a fim de que o Senhor olhe para nós. Em Ti confiamos e esperamos, pois o Senhor é o nosso Pai, que nos vê e também nos recompensa. Te louvamos, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Adriano. Irmãos, então fica aí o desafio nessa sequência do estudo do Sermão do Monte, de você avaliar a sua vida e a sua espiritualidade com respeito a essas três práticas aqui que a gente ouviu, onde Jesus caracteriza os seus discípulos, né? Os seus discípulos seriam conhecidos pela caridade.
como é que você é a respeito disso? Você é uma pessoa que ajuda o próximo, que auxilia as pessoas que estão em necessidade, que cruza o seu caminho, as pessoas na sua casa, você pratica o bem? Então, que você seja conhecido pela caridade, seja conhecido pela oração, não porque você ora para se aparecer, mas você não faz as coisas sem orar, sem buscar a presença de Deus. E pelo jejum, se você não tem essa prática, comece a ter. Separe tempos na sua agenda, na sua semana, uma, 2 vezes, uma vez a cada 15 dias, mas separe um período onde você quer se consagrar, orar, buscar mais a Deus, onde você tem um propósito para estar fazendo isso, onde você abre mão de alguma coisa, de alimento, para você buscar Deus. Que você possa olhar para essas 3 coisas e, opa, Jesus disse que o cristão seria marcado pela caridade, pela oração e pelo jejum. Como é que está isso? Amém? Pense nisso, ok? Isso é o sermão mais importante de Jesus, que é o Sermão do Monte. Então pense a respeito disso. Porque dentro desse sermão ele deixou um espaço para falar da piedade, o quanto que isso era importante para aqueles que fazem parte do seu reino na terra. Irmãos, mas a gente vai continuar falando um pouquinho mais de piedade ao longo das próximas mensagens. A gente vai falar do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, explicar um pouquinho melhor a oração do Pai Nosso. Mas isso serão os próximos domingos. Irmãos, agora nós vamos ter um outro momento muito importante, que é uma das razões de nós nos reunirmos aqui, e nós fazemos isso sempre no primeiro domingo de cada mês, que é participarmos da mesa, né? Do pão, do vinho, da ceia do Senhor, que o Senhor nos deixou como ensinamento, essa ordenança de nós, que somos seu povo, nos reunirmos no seu nome e participarmos com Ele dessa refeição, e que é bênção para a igreja e para os irmãos. Amém? Então nós vamos participar da Santa Ceia. Mas antes de participarmos da Santa Ceia, nós também queremos fazer algo bem importante aqui, que nós queremos receber uma família querida aqui na igreja como novos membros da comunidade, que é a família Melo. Queria chamar aqui à frente a Carla, o Gesel, a Ada, a Alissa. Esses irmãos queridos moram em Marau, gente. Eles andaram lá para o Marau e descobriram a igreja aqui em Passo Fundo. E eles já foram impedidos um pouquinho em função da pandemia, da confusão de terem gêmeos, gêmeos não é uma coisa muito fácil, então, mas eles escolheram congregar aqui conosco. Ano passado eles fizeram a classe de novos, terminou no final do ano, e por razões de final de ano e outras coisas, eles estão sendo recebidos agora, aqui na comunidade. Quem fica aqui, deixa eu aparecer melhor na filmagem. Então aqui o Gisel, a Carla, e não me pergunte quem é a Ada e quem é a Alice. Essa é a Ada. Oi, Ada. Ada e Alice. Então eles participaram da classe de novos, que são 4 encontros. E se você que tem vindo à comunidade ainda não é um membro oficial, fica o convite aí de você também participar. Vamos abrir aí para uma nova classe de novos esse ano. A palavra de Deus nos fala que existem 2 igrejas e que você precisa participar delas. Uma delas, quando você entrega sua vida ao Senhor, começa a andar com Jesus, automaticamente você está nela. É aquilo que a Bíblia chama de igreja universal, que não é a do reino de Deus, mas é a igreja no mundo, a igreja de Jesus na terra. É a igreja invisível, ela não tem uma placa, você não acessa ela, você não frequenta uma reunião da igreja universal de Jesus Cristo na terra. Você faz parte dela. É a grande igreja que Jesus vai buscar, na verdade é essa. Mas a Bíblia também nos ensina de uma outra igreja, que é a igreja local, que é a igreja visível, onde existe um grupo de pessoas que ama Jesus, que se reúne para aprender da sua palavra, para participar do pão, da ceia do Senhor. Todas as vezes que você lê sobre igreja na Bíblia, 90% é sobre igreja local. E 10% ou menos, a Bíblia está ensinando sobre a igreja universal. Ou seja, se 90% daquilo que Jesus ensina sobre a igreja é a igreja local, significa que existe aí uma importância da igreja local e um dever de nós participarmos dela também. Não basta ser só da igreja invisível. Você precisa ser da igreja local. Qualquer que seja ela, e a placa não é importante, desde que seja uma igreja bíblica que siga a palavra, que obedeça os mandamentos, que leve a sério a vida de consagração. Então os nossos irmãos são cristãos, já pertencem à Igreja Universal, são de famílias de berço cristão há muito tempo, vieram morar em Marau, por funções da vida, concurso público, e aí começaram a vir aqui, e estão congregando aqui conosco.
Irmãos, eles vêm de Marau para participar do culto. Você mora bem pertinho aqui, né? Então, que isso fique de estímulo. Amém? Então, eles vêm de Marau, escolheram estar conosco aqui. E hoje, nós queremos oficializar esse compromisso de membresia aqui na comunidade, né, da família. Temos ainda mais uns irmãos, era para ter mais gente hoje, mas em função de trabalho, acabou dando imprevisto, a gente vai ter mais novos sendo recebidos aí em outros cultos. Mas hoje é os nossos queridos irmãos. E no ato de formalizar esse compromisso oficial de membresia com a igreja, além de participar da classe de novos, nós temos uma conversa, passamos os valores, o que acreditamos, como é que é a igreja. Também nós fazemos uma confissão de fé no culto de ceia, ao receber os irmãos. E nada mais é do que nós reafirmarmos aquilo que é a essência da nossa fé, que a gente tem até alguns banners aqui na comunidade. Nós acreditamos na Bíblia, a essência da nossa fé está na Bíblia e é ela que baseia as nossas crenças mais fundamentais, nossas escolhas. Mas para nos ajudar na retenção dos princípios da Palavra de Deus, nós ensinamos aquilo que a tradição cristã chama de símbolos de fé, que é a importância do credo, do Pai Nosso, dos 10 mandamentos como resumos daquilo que é mais importante que a Bíblia fala que um cristão precisa crer, viver, seguir. Então, nós desafiamos os irmãos a estar aqui junto com a igreja, com todo carinho, que né, às vezes dá uma vergonhinha, às vezes dá um nervoso, a gente esquece, mas nós desafiamos sempre os novos membros no culto de ceia a vir aqui e falar pra gente os símbolos. E hoje a gente vai falar só dois. A gente vai falar o credo e depois a gente ora o Pai Nosso todos juntos, tá bom? A gente vai falar o credo e os 10 mandamentos. Vocês estão treinados? Não é só recitar, tá, gente? Eu faço. Às vezes, na hora que eu vou dormir, eu estou orando e eu falo para mim mesmo. Agora eu vou falar o credo. Lá orando, fico xixando com a família, às vezes até ouvir. Né? Tento relembrar o credo e eu falo para mim. Né? Porque é a essência da minha fé. Os 10 mandamentos. Para mim saber onde é que está a heresia, onde é que está o erro, o que é a essência. Não é só uma questão de decorar. É uma questão de você realmente balizar a sua vida por essas coisas. Então nós queremos ajudar os irmãos. A igreja pode falar junto, amém? Nós queremos dar a oportunidade aqui para o Zezé e a Carla professar diante da igreja o credo. Mas antes eu queria saber de vocês se aquilo que vocês viram no credo são verdades que vocês confessam e acreditam? Sim. Amém? Aquilo que vocês veem no 10 mandamentos como resumo da ética e da lei de Deus, vocês acreditam? Eu acredito que, inclusive, é algo que nós precisamos ainda hoje nos submeter e praticar? Sim. Amém. E a oração do Pai Nosso é um resumo de como que é o relacionamento com Jesus. Então, nós também acreditamos nisso. Vamos falar com os irmãos juntos o credo apostólico? Você sabe de cor, irmãos? Sim. E se apagar ali, você vai falar? Daí olha para o lado. Amém. Vamos lá então? Vamos falar junto com os irmãos? Sim. Primeiro artigo, são 3 artigos. Primeiro. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Irmãos, isso não é uma reza, isso é um exercício de profissão de fé. Um cristão que não acredita em algum desses artigos não é um cristão. Você deixou de ser, você está dentro de alguma das muitas seitas que existem por aí. Então, por isso é importante você saber o credo. Mas pode rezar com um exercício de falar para você mesmo, não solilóquio. Você falar para você mesmo aquilo que você acredita. Amém? E os 10 mandamentos? Qual versão?
Tem problema. Desde que se aproxime, né? É fácil, os irmãos acham que muitas vezes a gente acha que sabe, não sabe. Primeiro, não terá outros deuses além de mim, ou diante de mim. Segundo, não farás a imagem de tudo. Terceiro, não usarás o Senhor em vão. Quarto, para santificar. Tem um dia do Senhor, tá, irmãos? Nós não somos adventistas. Tem um dia especial de culto a Deus, observar o dia de culto a Deus. Quinto, sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Na sequência bola. 8, não furtarás. 9, e 10. Amém. Nós, a gente não precisa ninguém passar vergonha, mas é um exercício. Amém? A gente precisa testar os irmãos e testar a igreja. Vocês acham que a igreja foi bem? Mais ou menos? Estão vendo? Está bem tranquilo, né? Irmãos, vocês acham que sabiam? Sabiam? Amém. Graças a Deus a gente faz isso sim, para a gente poder fazer esse momento de confissão. Nós estamos confessando diante da igreja naquilo que a gente crê. Amém? E assim a gente aceita as pessoas como membros da comunidade, sabendo que nós temos essa fé em comum para defender e andar nela. Vamos orar? Amém? Vocês aceitam os irmãos como membro aqui na comunidade? Sim. A igreja assume o compromisso de andar juntos também com a família, na caminhada de serviço, de caridade, de temor a Deus, de santidade. Amém? Sim. Amém. Então oramos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela vida, Senhor, do Gisel, da Carla, essa família preciosa, também, Senhor, da Ada e da Alissa, Deus que o Senhor colocou aqui na comunidade. Nós bendizemos a Ti, Senhor, pelos dons, pelos talentos, por tudo que o Senhor deu a eles, Deus, e aquilo que eles podem, de alguma maneira, colaborar e servir a comunidade. Mas muito obrigado pelo relacionamento, Deus, pela vida deles e por estarmos juntos, que nós que nos capacite como igreja a discipulá-los, a servi-los e abençoá-los em nome de Jesus. E que eles também possam, Senhor, alegremente servir ao Senhor nessa comunidade para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Palmas ao Senhor. Amém. Pode sentar, queridos. Quero chamar os irmãos. Se os irmãos presbitérios quiserem dar um abraço nos irmãos enquanto eles se dirigem, fique à vontade. Um abraço aí de boas-vindas, de recepção, né, aos nossos queridos irmãos. Não se constranjam. Pode abraçar, irmãos. Faz esse exercício. Alemão abraça. Ou pelo menos a gente insiste. E já queria chamar os irmãos já, do presbitério, casais, que vão nos auxiliar aqui nesse momento de ceia do Senhor a servir os elementos da ceia. Amém. Então, Senhor Jesus, irmãos, na última noite, a noite que foi traído, como diz o texto do Evangelho, ele se reuniu com os seus discípulos para participar de uma grande festa. Ele é um pouquinho diferente do que nós vivenciamos hoje, né? Era um banquete realmente, era uma festa, era um jantar muito alegre, de comunhão e celebração aos feitos de Deus. E hoje nós fazemos isso também, né? Não é naqueles moldes, mas ainda é uma festa. Por mais que você não perceba, é uma festa, é uma alegria. Há anjos celebrando, né? A igreja do Senhor celebrando a morte e a ressurreição do Senhor. E está aqui esses elementos que simbolizam, que apontam para Cristo. E eu queria convidar você, antes de nós participarmos dos elementos, nós temos mais um minutinho de oração. Eu queria que você baixasse sua cabeça e tivesse um tempo de reflexão. Logo em seguida também vou estar orando pelos elementos. Mas coloque a sua vida diante de Deus, do altar, da sua presença,
Amém? Nossos pecados não nos impedem de participarmos da ceia, porque Cristo morreu na cruz para o perdão de todos os nossos pecados. Mas mesmo assim, há um reconhecimento que somos pecadores e que não somos dignos dessa mesa, mas por causa de Cristo é que nós participamos. Então, eu convido você a ter um tempo de confissão, de reconhecimento da sua pequenez diante desse Deus que é imenso e santo, e que te dá a oportunidade de participar da ceia. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Reconhecemos, Deus, que somos pecadores. Reconhecemos, inclusive, que no que diz respeito até mesmo a essas pregações que temos ouvido sobre caridade, sobre oração e jejum, pecamos. Obrigado. Até a respeito disso, Deus, nós falhamos e não conseguimos fazer conforme a sua expectativa, conforme o seu preceito. Perdão, Senhor. Mas que o teu Espírito que foi derramado sobre a igreja, sobre nós no Pentecoste, nos ajude. Deus, a vivemos de tal maneira que glorifique o teu nome. Deus, perdão pelos nossos pecados de ira, perdão pelos nossos pecados de maledicência, de palavras indevidas, de fofocas. Perdão, Senhor, pela apatia espiritual, perdão pela preguiça. Deus, perdão por tantos pecados que cometemos e que ofendem a Tua santidade. Obrigado, Senhor Jesus, por ter levado os nossos pecados na cruz e perdoados todos, absolutamente todos. Exato. E por isso, Deus, com extrema, Senhor, realmente nós nos sentimos à vontade na presença do Senhor, porque sabemos que os nossos pecados foram cravados na cruz, a nossa dívida perdoada. E por isso hoje, Deus, podemos participar da comunhão, Deus, no corpo e no sangue, Senhor, no pão e no sangue. Pai, muito obrigado, Deus, nós te bendizemos. E aqui está, Senhor, o pão, aqui, Deus, está o suco, Deus, nós queremos consagrar esses elementos. Deus, que ao nos alimentarmos desses elementos, Deus, físicos, também possamos nos alimentar daquilo que é espiritual, que também podemos, Deus, receber na nossa alma e no nosso espírito a cura, Deus, o ânimo, a força, Deus, que vem do Senhor e das bênçãos que são derramadas sobre a igreja, sobre as pessoas, Deus, ao participarmos da ceia. Que a igreja se alimente, que a igreja esteja fortalecida em nome de Jesus. Então nós abençoamos esses elementos para a glória do teu nome. Amém. 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 Irmãos, quero ler para você aqui texto de 1 Coríntios 11, 23. Enquanto isso, os irmãos vão distribuir os elementos. Você recebe o elemento e fica de pé. Fica sentado até eles te entregarem. Quando eles te entregarem, você fica de pé e fica ouvindo a leitura, ok? Até que todos recebem. E aí então nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Combinados? Pode ser? Então os irmãos vão distribuir aí. Presta atenção na instrução que o apóstolo Paulo dá à igreja no que diz respeito à ceia do Senhor. Você já nesse espírito de reverência e temor de Deus. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que foi dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, queridos? Isso que você está recebendo aí, o Senhor Jesus disse: isto é o meu corpo. Nessa matéria, nesse pão, o Senhor Jesus está dizendo: é o meu corpo. O cálice que você segura na sua mão, o Senhor Jesus nos diz: este é o meu sangue. Juntamente com esses elementos materiais estão aquilo que é espiritual e bênção das nossas vidas. Não é que nós somos canibais, nos alimentamos do corpo de Cristo, mas nós nos alimentamos daquilo que é espiritualmente viável e possível. Amém? E que você entenda isso. Família, adultos, os menores, nós estamos nos alimentando do Senhor Jesus, conforme a orientação dele. E isso demanda de Deus, do céu, sobre as nossas vidas, bênçãos que você não tem ideia.
E ao participar muitas vezes da ceia do Senhor, pessoas têm uma êxtase, tem pessoas que sentem uma alegria enorme, tem pessoas que choram, tem pessoas que não sentem nada. Não tem problema também se você não sente nada. Mas saiba que independente de você sentir ou não sentir alguma coisa, bênçãos de Deus estão sendo derramadas sobre você, em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. E essas bênçãos são reservadas só para a ceia. Em momento nenhum você recebe essas bênçãos ajoelhado no quarto orando, fazendo um jejum, caridade, onde você estiver. As bênçãos que Deus separa para recebermos através da ceia, é só na ceia que você recebe. Amém? Então não falte o culto de ceia por nada. Amém? Irmãos, então eu quero convidar você a tomar esse pão que já está na sua mão e comermos com alegria. Para nós não custou nada, mas ele teve um custo bem alto. Amém? Amém. Que foi a vida do nosso precioso Salvador. Comamos todos com alegria o corpo de Cristo. Amém? Agradeço ao Senhor Amém. o privilégio, Amém, Jesus. perdão dos pecados. Obrigado, Senhor. O Senhor Jesus fez um brinde naquela quinta-feira, um brinde da bênção, uma bênção que foi prometida a Abraão, a todas as famílias da terra, que se cumpriu na cruz quando Cristo morreu. Essa bênção chegou a nós, o seu sangue, o sangue da nova aliança. Amém? Amém. E perdoa os nossos pecados. Possamos tomar todos esse cálice que é o sangue de Cristo, derramado pelos nossos pecados. Amém? Amém. Glória a Ti, Senhor. Bendizemos no Teu nome. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, senta mais um pouquinho enquanto os irmãos passam o cálice. Glória a Ti, meu Senhor. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Amém? Glória a Ti. Irmãos, alguns avisos aí para a comunidade. Nós temos 2 pequenos grupos. Nós não somos uma igreja que você vai ver ali no painel na frente, que nem existe, você não vai ver mesmo, onde diz os horários de culto ou na internet. As pessoas perguntam quais os dias de culto. É bem fácil de você decorar. Só um. Domingo, 19h30. Então nós temos um culto aqui. E aí nos reunimos nas casas, depois para oração, amizade, comunhão, estudo bíblico. Então nós temos uma reunião bem gostosa na terça-feira, que se reúne aí, talvez 1/3 da igreja nesse grupo na terça, que é de 15 em 15 dias, tem sido muito, muito edificante e gostoso. Mas aconteceu nessa terça, então terça-feira agora não vai ter. E tem um outro grupo, mais 1/3 da comunidade, que se reúne no sábado, é um grupo novo, super gostoso. Tem sido muito bom mesmo, edificante, e que vai ter nesse sábado de novo. Se você quiser participar, é muito bem-vindo, ok? Então, nós nos reunimos no sábado, 20 horas. Só que esse grupo está dando uma circuladinha, então ele não está no local fixo no sábado. Então, se você quiser saber e quiser participar, nos pergunte, tá bom? Oi? Não, esses são avisos antigos. E me pergunte sobre esse grupo de sábado se você quiser participar, tá? Então eu falei que 2/3 estão no pequeno grupo, outro 1/3 não está no pequeno grupo. E a gente espera que você faça parte. Ou a gente comece um novo, amém? Um outro dia, horário, e fique bom para você participar. Mas é importante, tá bom? No momento que você se sentir confortável e achar que dá para equacionar aí na sua agenda, participe de um pequeno grupo. É uma experiência de inclusão na comunidade, super importante essa participação, tá bom? Irmãos, não deixe de fazer a sua contribuição, estamos aí no início do mês. Colabore, abençoe com a comunidade, né, para a comunidade se manter forte, saudável financeiramente, honrando seus compromissos, principalmente os compromissos missionários. Se você não sabe, nós temos aí 4 famílias missionárias que nós apoiamos, não sustentamos eles, porque a gente não é uma igreja pequena, não tem condições de fazer isso. Quem dera Deus nós pudesse fazer isso. A gente auxilia eles com uma oferta regular todo mês. A gente envia R$500 para essas famílias que estão em missões. Então, abençoe o seu dízimo e a sua oferta, contribui para manter essa igreja, que é uma igreja missionária, atuando em Passo Fundo,
e também em outros pontos e focos locais, missionários, também em outras localidades e países, inclusive, tá bom? Então, abençoe, seja regular, contribua com alegria, amém? Trazendo nos cultos, ou fazendo depósito, ou Pix, ou transferência, e mandando comprovante, se possível, para a nossa tesouraria, para ajudar no nosso controle, tá bom? Não o controle da sua vida, o controle financeiro para saber o que é dízimo e o que é oferta, tá bom, irmãos? Acho que é isso. Tem reunião de presbitério, irmãos, dia 22, reunião de presbitério, dia 22, guardem essa data. Se você notou, nós tínhamos programado fazer um encontro de casais, um jantar de casais, mas a gente queria fazer um jantar de casais que não desse tantas dificuldades de organizar, e a gente estava tentando achar um local que abrisse para nós, e a gente não conseguiu esse local, está muito em cima, e não ia dar mais nem para divulgar. Então a gente ia tentar pegar aí um restaurante que fechasse com a gente, não deu. Tudo que vai acontecer é que nós não vamos fazer um jantar de namorados, ok? Mas você faça, amém? Você faça aí, na sexta-feira, na quinta, no almoço, mas no sábado de noite você vai no PG, tá? Irmãos, acho que nossos avisos principais eram esses. E a partir de hoje a gente não tem mais a transmissão de culto online, a gente vai ficar por um tempo. Se no futuro voltar, a gente, no presbitério, a gente comunica a você, mas nesse momento a gente não está mais fazendo transmissão online. Está sendo gravado, então você quer ouvir, você perdeu, você quer enviar para outra pessoa, vai estar sempre as pregações lá no nosso canal no YouTube, então a gente vai liberar sempre na terça ou quarta-feira a pregação de domingo. Se você perdeu o culto, você pode pelo menos ouvir a pregação depois. O que eu recomendo, o que é muito bom para você ter esse mesmo alimento a comunidade toda. Irmãos, é isso. Queria fazer ainda mais uma oração então, antes de nós terminarmos esse culto, agradecendo a presença de todos, agradecendo aqueles que nos visitam, que Deus abençoe, sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Isso aqui é uma pequena parte da Igreja de Cristo nessa cidade, mas nos alegramos em ter sempre vocês aqui. Amém? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, coloco diante do Senhor agora os meus irmãos, homens, mulheres, pais, mães, filhos, crianças, profissionais, estudantes. Deus, diante do Senhor estão todos aqueles, Senhor, que aqui estão. Diante do Senhor estão as necessidades, diante do Senhor estão os desafios da semana. E eu peço a Ti que o Senhor abençoe com muita graça, com sabedoria, conforme oramos na oração comunitária, com direção para bom juízo diante de todas as coisas e com alegria no coração, Deus, de ter o Teu fortalecimento, a Tua direção. Capacita e abençoa os meus irmãos para que possamos ser piedosos nessa terra. E abençoa, Deus, o trabalho, a família, a casa, o casamento, a saúde dos meus irmãos, livrando de todo o mal. Abençoa aqueles que estão enfermos, curando em nome de Jesus. Pai, abençoa a igreja do Senhor. Nós abençoamos e enviamos eles para essa semana diante do Senhor, que seja uma semana de vitória, uma semana de bênção. Deus, mesmo diante da calamidade, das dificuldades, que possamos glorificar a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que a graça do Senhor Jesus, não é essa, meu filho? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Amém? Que você lembre disso, que a Trindade Santa de Deus te acompanhe naquilo que eles fazem muito bem na sua vida. Amém? Deus abençoe e te dê uma ótima semana. Não se esqueça de cumprimentar o seu irmão que está aí com você e desejar-lhe também uma semana abençoada. Vá em paz, em nome de Jesus.